Paz do Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados e abençoados irmãos e irmãs. Hoje, dando sequência na leitura, vamos finalizar o capítulo 16, portanto assim concluiremos o Evangelho de Marcos e iniciarmos o Evangelho de Lucas. Então nós vamos ler Marcos 16, Lucas capítulo 1 e Lucas capítulo 2. A ressurreição. Passando o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo, assentado à direita, vestido com uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Glória a Deus. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. As aparições de Jesus depois da ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou o que tinha estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que vivia e o que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se numa outra forma a 2 deles que iam ao caminho para o campo. E indo esses anunciaram aos outros, mas nem ainda esses eles creram. Versículo 14. Finalmente apareceu aos 11. Estando eles assentados, juntamente lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido que já tinha sido ressuscitado. E disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Então nós concluímos aqui a leitura do Evangelho de Marcos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer e te bendizer por termos finalizado o segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Pai, continua nos ensinando, continua nos capacitando, continua ministrando ao nosso coração para que possamos estar firmados e fortalecidos, seja no período da manhã, seja no período da tarde, seja no período da noite, seja na madrugada, mas nos ajuda, meu Pai, a concluirmos esse propósito até o final. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa poderosamente e dá vitória. Abra o nosso intelecto, o nosso entendimento e que possamos crescer e desenvolver na graça, na fé, no conhecimento e o nosso relacionamento com o Senhor e com o nosso próximo. Essa é a minha oração, ao qual eu oro e apresento em nome de Jesus Cristo, Salvador ungido, aquele que era e é, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Vamos iniciar agora a leitura do Evangelho de Lucas. Sempre iniciando como oração e sempre concluindo como oração. Porque o próprio Jesus falou: e tudo o que pedirem em meu nome na oração, crendo, receberei. Senhor, estamos agora iniciando a terceira leitura, o terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Por isso queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso intelecto, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, venha nos capacitar para que possamos entender e compreender a leitura e ela venha ser para o nosso elevo e edificação espiritual. Repreende todo o mal, repreende o desânimo, repreende a preguiça, repreende a sonolência, repreende a letargia, repreende o pensamento contrário, oscilante, flutuante, variante, duvidoso, mundano, profano, incrédulo, repreende todo o complexo de inferioridade, toda a sonolência, toda a preguiça, todo o desânimo, todo o cansaço, caia por terra, em nome de Jesus, e abençoa, Pai, essa leitura, que seja para o nosso elevo e crescimento espiritual. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lembrando, só para recapitular, o Evangelho de Mateus foi escrito para
Israel e apresenta Jesus como rei. O Evangelho de Marcos foi escrito para romanos e apresenta Jesus Cristo como servo. E o Evangelho de Lucas foi escrito para os gentios e apresenta Jesus Cristo como 100% homem, 100% Deus. Por quê? Nessa época, lembrando que o Novo Testamento é escrito na língua do grego, a Grécia era o berço da sabedoria. É na Grécia que tem Poseidon, né, os deuses. É na Grécia que tem Minerva, Afrodite. É na Grécia que tem tantos deuses lá, que era lá que tinha, né, o Areópago. Atenas, a terceira cidade maior, a terceira maior cidade de Atenas, ali daquela região, era Éfeso. Então, essa região da Grécia aqui é uma região que era detentora dos estoicos, dos epicureus, de filósofos. Era o berço da sabedoria. Então, tudo tinha que ser, eles eram o quê? Muito céticos. Tinha que pontuar. E aqui, o Evangelho de Lucas, que também era um médico, que ele era um doutor, ele tinha o quê? O conhecimento, a formação acadêmica. Então ele procura, neste Evangelho, trazer o Cristo como 100% homem, ou seja, em carne e osso, o verbo encarnado, mas também como divino, como 100% Deus, através dos seus sinais, dos seus prodígios e das suas maravilhas. E isso ele pontua categoricamente e enfaticamente aqui nesse Evangelho. Amém? Vamos lá. Tendo, pois, muitos empreendido, pôs em ordem a narração dos fatos, que entre nós se cumpriram. Segundo os nós, transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo. Primeira informação. Então você vê que esse evangelho, essa carta, esta epístola, né, essa boa nova, ela é destinada a Teófilo. Por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. O anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando em repreensão e todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Você sabia disso? E ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e beberá vinho, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, a minha mulher é avançada em idade. E respondendo o anjo disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Eis que ficará mudo, e não poderás falar, até um dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, e que ao seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de tanto que demorava no templo. E saindo ele não podia falar. E entenderam que tinha visto alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias,
Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. O anúncio do nascimento de Jesus. E no sexto mês, o que foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada, ou seja, noiva com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava: que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que o teu ventre conceberás, e dará luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, ou seja, Salvador. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Ou seja, ela era virgem, nunca tinha tido relações sexuais, não tinha intimidade aqui com o homem. E respondendo o anjo, disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Repito, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Disse então Maria: eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria visita Isabel. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse: bendita tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Donde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor lhe foram ditas. O cântico de Maria. Eu preciso fazer uma pontuação aqui muito interessante. Olha que diferença. O sumo sacerdote, cujo nome era Zacarias, recebe a visita do mesmo anjo. Maria é uma jovem simples, uma noiva, virgem, temente, reverente ao Senhor, ao ponto de achar graça aos olhos de Deus, de ser escolhida para que pudesse gerar nela, no seu ventre, o Filho Jesus, o Filho de Deus. Zacarias, um homem costumeiro com as coisas espirituais, acostumado com a Torá, acostumado com a Taná, acostumado com os salmos, acostumado com a liturgia, acostumado com todo aquele ritual, acostumado com os sacrifícios, com os incensos, com as orações. Quando o anjo visita, dentro de uma ótica e de uma lógica humana, o que pensaríamos? Certamente, o mais espiritual, o sacerdote, iria crer, iria acreditar. E a jovem, dentro de uma lógica e de uma ótica humana, iria se espantar, iria duvidar. Mas foi justamente ao contrário que acontece. Aquele que era para crer, aquele que era para tomar posse das palavras liberadas pelo mesmo anjo Gabriel, aquele que assiste diante do Senhor, é o significado do nome Gabriel, ele não creu. E muitas das vezes é isso que acontece. Dentro das igrejas, homens e mulheres que se dizem crer, eles não acreditam, não creem mais em profecia, não creem mais na palavra de Deus, não creem mais na revelação divina, não creem que Deus pode falar através de sonhos, visões, não acredita que Deus pode fazer um milagre. E no capítulo 1, versículo 37, o anjo fala para Zacarias, para Isabel, porque para Deus nada é impossível, para Maria, desculpe, porque para Deus nada é impossível. Ele fala para Maria. Só que Maria, ao contrário do sacerdote Zacarias, ela não duvidou. A pergunta dela é assim, como se sucederá isso? Porque não conheço o varão? Não é uma pergunta de incredulidade, é uma pergunta de dúvida. Mas já a fala de Zacarias, não tem como isso acontecer. Eu sou velho,
Minha esposa é velha também. E ele não creu. A interrogação é uma interrogação de não acreditar. Agora, a interrogação de Maria é uma interrogação de questionar, de indagar, de perguntar, de dúvida. E aí então o anjo explica para ela e ela finaliza. Disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela e a profecia se cumpriu. E agora um outro ponto interessante. O que o anjo havia falado para Zacarias? Que ele iria nascer e que ele iria ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Quando agora Maria vai visitar a sua prima Isabel, olha o que acontece. Quando ouviu a saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Então ela foi o quê? Ela foi cheia. Tanto Maria quanto também João, o Batista, que estava no ventre da sua mãe Isabel, foram cheios do Espírito Santo com aquela saudação. E ela agora aqui libera essa palavra sobre a vida de Maria, sua prima. Então, meu irmão, minha irmã, creia no poder de Deus. Tira um pouco dessa dúvida, tira um pouco dessa incredulidade. Não ande pelo que você vê, não ande pelo que você sente, mas ande pelo que você crê e pelo que você sabe. Por isso que quanto mais você souber, quanto mais você aprender acerca da palavra, mais você vai ser liberto. Quando João diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vai libertar você da incredulidade, vai libertar você desse medo, vai libertar você dessa dúvida, vai libertar você desse ceticismo, vai libertar você de, não tem jeito, para mim é tudo mais difícil. Vai libertar, por quê? Porque é algo sobrenatural. É o poder de Deus e justamente por isso a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E existem duas maneiras apenas de nós gerarmos fé, biblicamente falando. A primeira é como nós estamos fazendo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. E a segunda, o sétimo gomo do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. O sétimo gomo é fé. Então como nós adquirimos mais fé? Como nós conseguimos fortalecer a nossa fé cada vez mais, aumentar a nossa fé? Através da palavra de Deus e de um íntimo, profundo, genuíno, verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Só que tem um terceiro segredo. E como nós fazemos para fortificar a nossa fé? Romanos 4:20. Abraão é chamado de pai na fé. E no capítulo 4, no versículo 20 do livro da epístola de Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: e não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Como? Dando glórias a Deus. Glória a Deus na luta, glória a Deus na vitória, glória a Deus na dificuldade, glória a Deus na conquista, glória a Deus na bênção, glória a Deus na perca, glória a Deus na derrota, glória a Deus na vitória, glória a Deus. E foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Aleluia! Glória a Deus aí, meu irmão. Glorifica a Deus aí, minha irmã. Glorifica, porque adquirir fé, palavra e relacionamento com o Espírito Santo. Fortificar a fé, dando glória a Deus. Eu costumo dizer nas igrejas: igreja que glorifica, o demônio não fica. Dá glória a Deus aí, varão. Ô glória. Vamos avançar. O nascimento de João Batista. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que no 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias o nome do seu pai. E respondendo a sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilhavam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos. E todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que a ouviram conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor, e a mão do Senhor estava com ele. Você vê como a palavra do anjo ela se cumpriu na íntegra. Isabel, que era estéril, gerou. No ventre, desde o ventre, João Batista foi cheio. Zacarias ficou mudo, e agora no dia que cumpriu, como ele falou que quando isso se cumprisse, quando isso acontecesse, ele volta a falar. Assim é o meu e o teu Deus. Aquele que começou a boa obra, ele não deixa nada pela metade, ele faz tudo completo, com perfeição. Então creia. O cântico de Zacarias, agora vai ter até cântico. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo,
como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos aborrecem, para manifestar a misericórdia dos nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, e nos concedendo-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíamos sem temor, em santidade, em justiça, perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, preparar o seu caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que do Oriente, do Alto, nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e à sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Capítulo 2, e nesse capítulo nós iremos concluir a nossa leitura de hoje. O nascimento de Jesus. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo viesse se alistar. Este primeiro alistamento foi-se feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um com a sua própria cidade, a sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, da Judéia, da cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a um filho primogênito, e o envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou e o resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu o seu anjo, e uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se eles o anjo para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, vejamos isso que aconteceu, e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e a José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca dos meninos que lhe fora dita. E todos os que ouviram se maravilhavam das maravilhas, ou aleluia, glória a Deus, que diziam: Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando ao Senhor por tudo que por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. A circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpriu-se os dias da purificação, sendo segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito da lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, eu fico maravilhado com a forma como que Jesus ele cumpre e cumpriu tudo desde o princípio. Então, segundo a lei, passados os dias do resguardo da irmã Maria, ao 8º dia do menino, ele era levado ao templo. Para quê? Para ser apresentado e colocado um nome nele. E ali junto uma oferta. Então você percebe, nota aí, que Jesus ele vai cumprindo desde o seu nascimento todas as leis. É quando aí você vai ouvir ele falar aquela parte assim, que muitas pessoas até interpretam de uma maneira errada: eu não vim abrogar a lei, eu não vim anular a lei, mas eu vim cumpri-la. É isso que ele está dizendo. Ele vai cumprindo cada trecho da lei que competia a um judeu, e Jesus era um judeu da tribo de Judá, filho de Deus Pai Todo-Poderoso, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, que o tornou se tornando sua mãe de criação, assim como também o seu pai José, o carpinteiro, que se tornou sendo um pai de criação. Vamos avançar. Simeão e Ana.
Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele. E foram revelados pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, ou seja, o ungido do Senhor. Pelo Espírito ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então tomou ele, olha que coisa tremenda, em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todo o povo, luz para alumiar as nações e para a glória do povo de Israel. José e a sua mãe se maravilhavam das coisas que eles diziam. E Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Um sinal porque para ele é para um sinal que é contraditado. Uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Essa era já avançada de idade, e tinha vivido com o seu marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, em orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia. E era cheio do Espírito e da sabedoria. Da graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, observe que é um lapso aqui, tá? Um espaço, né? 12 anos, ele subiu a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais, pensando, porém, que ele viria em companhia pelo caminho. Andando pelo caminho de um dia, procuraram entre os parentes e conhecidos, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilhavam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam a palavra que lhe dizia. Desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, ou seja, era obediente. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e com os homens. Então, essa foi a leitura de hoje. É muito importante, meus irmãos, muito importante você perseverar. Porque todos esses ensinamentos sagrados, ele vem para fortalecer a minha e a tua fé. Existem muitas pessoas aqui que estão na presença de Deus e nunca tiveram a oportunidade de ler a Bíblia toda. Então agora você vê, Deus me levanta, me inspira, me aquece, me fortalece, mostrando para você que sim, é possível. 3 capítulos de segunda a sexta, 4 capítulos no sábado e 4 capítulos no domingo, você também conclui a sua leitura. E eu quero, oxalá, tomara, quem dera, que você pegue esse gosto, esse desejo, e aí você faça assim, todo ano você inicia esse plano da leitura e vai se fortificando, e vai se fortalecendo, e vai se alimentando, e vai crescendo na graça, na comunhão, na intimidade, na fé, na esperança, para cumprir o seu chamado e a sua vocação. Tá bom? Não esqueça de colocar os comentários, segue firme, olha, eu concluí a leitura, eu estou indo firme, se algum trecho chamou atenção, comente, porque outras pessoas vêm e elas se inspiram, se animam também. Tá bom? Deus te abençoe, até amanhã, querendo Deus, eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Paz do Senhor.